Amém. Graças a Deus por isso. Eu cumprimento e saúdo a todos os nossos irmãos, irmãs, amigos, ouvintes, em o nome bendito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esperamos que mais uma vez nós possamos nos colocar diante daquilo que é puro, que é sagrado, que é eterno, enfim, que é eficaz, que é a palavra do Senhor. Esperamos que mais nesta ocasião de hoje nós possamos extrair uma bênção mais para nossas almas. Estamos, meus irmãos, tão felizes, alegres, porque mais um dia, mais uma noite chegou e aqui estamos para louvar ao Senhor. Deus abençoe a todos que estão na audiência conosco e abençoe todos por quantos depois ouvirão esta live, que o Espírito de Deus, aquele a qual ressuscitou Jesus de entre os mortos, aquele que desceu no dia de Pentecoste, aquele que está conosco todos os dias, possa vos abençoar aí onde você está. O anelo, o desejo do meu coração é que nós possamos sempre crescer juntos no conhecimento e na graça do nosso Deus. Deus está voltando para buscar um povo zeloso, um povo preparado que crê em sua palavra. Ele não vai buscar uma pessoa que duvida, ele não vai buscar uma igreja que está puxando para cá, puxando para lá, não sabendo a sua posição na crença, mas ele virá para um povo eleito, que realmente tem boas obras e crê na linha do seu evangelho. Que Deus possa sim motivar os seus corações, porque, meus amados, nós estamos sempre falando isso, que estamos nas portas de um grande acontecimento, algo sobrenatural virá sobre essa terra, a qual a mesma não suportará. Mas, enquanto isso não vem, Deus está dando graça para cada um de nós ver como estamos, olhar no espelho de Deus, que é a sua palavra, e ver se nós realmente possamos ver nós lá, nesse espelho. E que o Espírito Santo faça isso por nós. Aquilo que nos falta, que Ele complete. Amém? Aquela fé inefável, aquela virtude soberana, se ainda não está em nós, vamos procurar nesta noite alcançar. Amém? Porque Deus está prestes a voltar. E sabemos que uma vez conta essa história de um clamor que veio o noivo, né? Uma voz falou, eis aí o noivo, saiu ao encontro. Sabemos que tinha 10 virgens, mas só 5 estavam preparadas com azeite. Sabemos que é sempre a minoria, né? Com a razão, Jesus disse, não temas, ó pequeno rebanho. Esse pequeno rebanho é aquele que deixou o mundo, deixou os desejos da carne, deixou as coisas fictícias, né? Não deixou as coisas do mundo dominar. Esse é o pequeno rebanho do Senhor. As verdadeiras ovelhas de Deus, os verdadeiros filhos de Deus, os quais agora estão realmente dando crédito na sua palavra, dando crédito na linha do Espírito. Nós sabemos que esse Jesus desejado, esse Deus prometido, está tão dito, está tão falado, tão pregado, mas saiba disso, meus irmãos, um dia Ele virá e não tardará, porque Ele cumpre todas as suas promessas, amém? Então vamos nós ver como estamos, se estamos cumprindo também, como falamos que somos filhos de Deus, filhas de Deus, se realmente nós estamos cumprindo também, né, o nosso propósito como filho, como servo, amém? Que Deus possa dar graça para nós e nós desprender de todas as coisas religiosas, as couraças aí malignas e poder estar livre, né, para adorar o nosso Deus, tá bom? Esse é o desejo do meu coração. Quem tem o imenso prazer de nos cumprimentar é esse vosso irmão Cristo, ministro Roberto. Sou aqui da cidade de Álvares Machado, São Paulo, e o nosso tabernáculo, nosso aqui, o endereço de culto, está situado na Rua dos Alagoanos, número 15. Rua dos Alagoanos, número 15, aqui em Álvares Machado, Jardim São Francisco. E as nossas reuniões são todas as terças-feiras, né? A partir das 19h30 ou 7h30, né? Culto de oração. Quinta-feira, mesmo horário, às 7h30 da noite, né? Ou como queira dizer, às 19h30, estamos também aí com os louvores e nós estamos meditando na mensagem de Deus para essa era, ouvindo a voz do Senhor. Estamos adentrando aí nas perguntas e respostas sobre os selos. Nós passamos até o sexto selo e agora estamos na pergunta e resposta sobre os selos. Venham compartilhar conosco e muitas dúvidas serão tiradas de vossas mentes, tá bom? Deus abençoe e sábado agora nós temos a nossa Santa Ceia do Senhor. Se você deseja nos fazer uma visita, é bem-vindo a estar conosco. Deus vos abençoe. Meus irmãos, já estou com a minha Bíblia aberta aqui, na mesma escritura da live anterior, de quarta passada,
de Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, hoje nós vamos ler até o verso número 8, tá bom? Isaías capítulo 6, até o verso 1 até o verso 8. Nós estamos meditando na mensagem de profeta de Deus para essa era, intitulada Influência. E nós precisamos saber que o Espírito está nos influenciando. E se nós estamos influenciando alguém mais, qual é o Espírito que está em nós? Que está sempre influenciando aqueles que estão ao nosso redor, porque o mundo está nos observando. Saiba disso. Então seja um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, para que você dê exemplo aos demais. Deus vos abençoe. Enquanto você procura a escritura de Isaías capítulo 6, nós vamos louvando ao Senhor com mais um hino. Amém. Deus te abençoe. Só viver para ti.
Amém. Deus abençoe a todos. Eu também quero agradecer, a alguns irmãos que estão sempre sintonizados conosco. Nós temos irmãos aqui do estado de São Paulo e todos os demais estados aqui na região, E também temos ouvinte em todo o Brasil e em outros países como Costa do Marfim, Angola, África do Sul e assim por diante. Por onde chegar a minha voz, aqui está meu agradecimento. Deus abençoe. Eu espero que essas simples lives, essas palavras talvez não bem colocadas como deveriam ser colocadas, mas o Espírito Santo sabe a necessidade de cada um, que cada um precisa. Temos muitos pedidos de orações, agradecimentos, que Deus abençoe. Depois nós vamos estar orando, tá bom? Então eu fico feliz de saber que Deus está ajudando vidas por aí afora. No nome de Jesus Cristo. Continue firme, continue fiel, que a vitória é nossa. Em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Então vamos lá. Diz assim: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. E os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam seus pés, com 2 cobriam seus rostos, e com 2 cobriam seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumo. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou a minha boca, e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Verso 8. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem irei por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Amado Senhor Jesus, no nome de Jesus Cristo, eis-nos aqui nesta noite, diante da tua causa, diante da tua presença, diante da tua voz. Envia-nos nesta noite, ó Deus, que realmente o anjo venha trazer o fogo do altar para queimar nossas lepras espirituais, nossos pecados, e transformar a nossa vida, Senhor, para que possamos ser sadios e fortes na tua presença, e que todos nós possamos reconhecer a nossa miséria, o nosso estado, e depender somente da tua bondade, da tua infinita grandeza nesta noite. Cada irmão, cada irmã, cada ouvinte, Senhor, sinta o toque do teu Espírito Santo nesta hora. Em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós oramos, nós te bendizemos, te exaltamos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Amados irmãos, então nós vemos que o rei Uzias estava num lugar que não era dele. Isaías tinha Uzias como seu espírito, mas nós sabemos que Deus mudou o quadro. Amém? Deus mudou o quadro. Nós não temos que pegar influências das pessoas, influências às vezes ruins, e essas influências nos colocam em dificuldade, como colocou aqui o profeta Isaías. Ele diz: ai de mim,
quando viu que ele colocou a confiança no homem, por mais estruturado que poderia ser o homem, por mais posicionado que ele esteja, não adianta, meus irmãos, toda a nossa fé, toda a nossa confiança tem que ser depositada em Jesus Cristo. Amém? Então ele se pôs no estado miserável, porque ele confiava no homem. Aí o querubim, os serafins chegaram ali e com a brasa tirada do altar, né, da tenaz, do altar com uma tenaz, tocou nele e foi purificado. E que esse fogo abrasador, que esta coluna de fogo, essa que nós cremos, que é nada mais, nada menos que Jesus Cristo manifestado em nós, através da sua palavra, através da mensagem da hora, através da Bíblia Sagrada, possa queimar de nós todo empecilho, toda ponte, e que nós de bom grado possamos parar para ouvir o que Deus tem para nós. Nós não precisamos de grandes coisas carnais, que às vezes chama mais atenção do que a própria coisa de Deus. O que nós precisamos é do Espírito Santo para nos guiar, para nos dirigir e escapar da aflição que está vindo, escapar das dificuldades espirituais. É isso que Deus quer que nós vejamos nesta hora. Mas para ver isso nós temos que ver a luz, a coluna de fogo. Nós não podemos perder ela de vista, mas de forma alguma, porque senão vamos ficar perdidos no deserto, né, onde a seca, onde a peste, a fome e negritude, a qual a terra está passando agora. Mas saiba disso, se você acompanhar a coluna de fogo, você é mais do que vencedor. Então, ore somente para Jesus, não importa, irmãos, e seja um exemplo para que alguém olhar em você, possa sentir bem, uma influência boa em você. Coisa ruim é quando as pessoas caminham com seus amigos e outros, né, tipo de pessoas aí que tem uma influência ruim e eles passam a adquirir aquela mesma influência. Por isso, um homem ou mulher de Deus tem que soltar dele uma boa influência de Deus. Porque o profeta diz que nós somos criadores de atmosferas. Agora, tem muita gente que cria atmosfera ruim, mas quem tem Deus vai criar boa atmosfera, vai dar sede, vai atrair sempre alguém mais para ir para essa fonte a qual você está. Amém? Que Deus te abençoe, Deus o sustente, em nome de Jesus Cristo. Nós vamos continuar ouvindo mais um pouco hoje a voz de Deus para esse tempo. Amém? De bom grado, abra o seu coração. Você pode ser curado, você pode ser libertado nesta hora. Você tem que crer que a coluna de fogo tem manifestado nesses dias. Você tem que crer nisso. Não é mensagem do homem normal, é a mensagem enviada de Deus para nós. E nós temos que ter discernimento quanto a isso, para receber essas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. Have a real teenage in school. Deus tem que ter um verdadeiro adolescente na escola. God has to have a real minister, a real businessman, somebody that will reflect Him. Deus tem que ter um real ministro, um verdadeiro homem de negócios, alguém que o reflita. Because there they see in you Christ. Porque ali eles veem em você Cristo. No matter what the rest of the world's got to do, that has not one thing to do with you or I. Não importa o que o resto do mundo tem que fazer. Aquilo não tem nada a ver com você ou comigo. We are responsible to God for our lives and for our experience with Christ. Nós somos responsáveis para Deus por nossas vidas e por nossa experiência com Cristo. Now we find out that it is trying to take the minister's place and someone telling him he's out of place. Telling him he shouldn't do that. He's out of place. He become angry. Agora nós encontramos que em sua tentativa de tomar o lugar do ministro, alguém lhe disse que ele estava fora do seu lugar, dizendo-lhe que ele não deveria fazer aquilo. Ele estava fora de lugar, ele se irritou. Angered, he was so angry until his face turned red. Irritou-se, ele ficou tão irritado até que sua face se tornou vermelha. See, we must be able to stand and take correction. Você vê, nós devemos ser capazes de permanecer e aceitar a correção. Some of them won't do it. Alguns deles não aceitam isto. You can't. I went to meetings and I've sat in the auditoriums and
and you get up. Você não pode... Eu tenho ido a encontros e tenho sentado em auditórios e você se levanta. And some people come in and sit down just for a few minutes. If you say one word, if they don't agree with it, gone. They fly up. E algumas pessoas vêm e se assentam só por uns poucos minutos. Se você disser uma palavra que eles não concordem, se vão, está vendo? Vão embora. Well, that, you know what happened to Hezekiah doing that, or Uzziah rather? God smote him with leprosy. Bem, aquilo, vocês sabem o que sucedeu a Ezequias por fazer aquilo, ou Uzias, melhor dizendo, Deus o feriu com lepra. The man died in his leprosy, which is a type of sin. O homem morreu em sua lepra, que é um tipo do pecado. He couldn't stand to be corrected by the word. Ele não podia suportar ser corrigido pela palavra. Many times today it's the same thing. E muitas vezes hoje isso é a mesma coisa. They say, well, my denomination believes this and I don't care. Eles dizem, bem, minha denominação crê nisto, e eu não me importo. See, take time to search the word. Está vendo? Tome um tempo para averiguar a palavra. God will never judge the world by denomination. He'll judge it by His word. Deus nunca julgará o mundo por uma denominação, Ele o julgará pela sua palavra. And His word is Christ. Amém. And Christ is the word. E sua palavra é Cristo, e Cristo é a palavra. They're the same. Yesterday, today, and forever. Hebrews 13:8. Eles são os mesmos, ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. But instead of trying to take correction, they fly loose. They can't stand it. They just Porém, ao invés de tentar aceitar a correção, eles se dirigem negligentemente. Eles não podem suportar isto. Eles somente... Now that's exactly what Uzziah done, a good man. Agora, aquilo é exatamente o que Isaías fez. Um bom homem. You say, well, that person was, Uzziah was a good person too. A fine person, a God-blessed man. Você diz, bem, aquela pessoa foi Uzias foi uma boa pessoa também. Uma ótima pessoa. Um homem abençoado por Deus. But no matter what it was, he must always stay in his place. Porém, não importa o que fosse, ele deveria sempre permanecer em seu lugar. Because God gave him the opportunity to influence others by being a righteous king, not a priest. Porque Deus lhe deu a oportunidade de influenciar a outros sendo um rei justo, não um sacerdote. And the word forbid him to do that. So he went in and was going to offer. E a palavra o proibiu de fazer aquilo assim que ele foi oferecer. And when he was called down, the word was given to him that he wasn't supposed to do that thing, that God had blessed him in his business and whatever it was, but not to try to take this priest place. E quando ele foi repreendido, a palavra lhe foi dada de que ele não estava suposto a fazer aquela coisa, que Deus lhe tinha abençoado em seu negócio, ou seja o que fosse, porém não para tentar tomar o lugar deste sacerdote. He was out of the word. Ele estava fora da palavra. Well, he is going to do it anyhow, no matter what anyone said. Bem, ele foi fazer isso de qualquer maneira. Não importava o que alguém lhe dissesse. Now, isn't that the attitude of too many people today? Agora, não é essa a atitude de muitas pessoas hoje? They won't take correction of the word. Eles não aceitam a correção da palavra. Verdade. That's the reason we find ourselves wrapped up in a big council of churches here, not knowing where we're going, heading into the world. E aquela é a razão que nós nos encontramos totalmente envolvidos num grande concílio de igrejas aqui, não conhecendo aonde nós estamos indo, dirigindo-nos para o mundo. Tens of thousands of members added every year, and we don't see the hand of God anywhere in it. Dezenas de milhares de membros adicionados cada ano, e nós não vemos a mão de Deus se movendo em nenhum lugar. Dead, formal, just exactly what the Bible said there would be a Laodicea church age, a lukewarm, spurting from the mouth of God. Mortos formais, exatamente o que a Bíblia disse que eles seriam. Uma era da igreja de Laodiceia, mornos vomitados da boca de Deus.
Christ on the outside trying to get in, and the church inside won't let him in. Sets the picture of today exactly. Cristo do lado de fora tentando entrar, e a igreja do lado de dentro não o deixa entrar. Marca o quadro de hoje exatamente. Because man doesn't understand that their position comes from the Word of God. Porque o homem não entende que a sua posição vem da palavra de Deus. And Uzziah ought to have taken that heed. Eusias deveria ter tomado cuidado com aquilo. Now, remember, we call him today a Christian, that God had blessed. Agora lembre-se, nós o chamamos hoje um cristão que Deus tinha abençoado. He wasn't just some ordinary man. Ele não era somente um simples homem. He was a man that was blessed by God. But he did not want to stand correction. Ele foi um homem que foi abençoado por Deus, porém ele não desejou permanecer na correção. No matter how much the Word said it was so, he didn't want to understand that because he felt secure enough that God would let him get by with something else. Não importa o quanto a palavra dissesse que isto fosse assim, ele não desejou entender aquilo porque ele se sentiu suficientemente seguro que Deus o deixaria passar impune com algo mais. And that's what's the matter with our peoples today around the world. E aquilo é o que é o problema com o nosso povo de hoje ao redor do mundo. That they think that God will let them get by with something contrary to this Word. He'll never do it. Porque eles pensam que Deus os deixará passar impunes com algo contrário a esta palavra. Ele nunca fará isso. Amém. We must come back to correction and stand correction by the Word. Nós devemos voltar à correção e permanecer na correção pela palavra. And because of his arrogant way he acted, he paid no attention to what this minister had to say. He would do what he wanted to do. E devido à sua maneira arrogante que ele agiu, ele não pôs nenhuma atenção no que este ministro lhe havia dito. Ele fez o que ele desejou fazer. Just think, now just stop that in your mind a minute. Somente pense. Agora, somente pare aquilo em sua mente um minuto. How can a child face a father and mother that's godly? Como pode uma criança encarar um pai e uma mãe que são pios? How could a teenager look in the face of a godly old mother with her hair turning gray and say to this teenager, honey, mother has raised you different? Como pode um adolescente olhar no rosto de uma tia e velha mãe, com seu cabelo ficando grisalho, e dizer a esse adolescente, querido, a mamãe lhe tem criado diferente? And you see back down through the life what's done for mother. E olha para trás através da vida o que tem feito pela mamãe. Don't do that and turn arrogant, say, take your religion and go, I'll do what I want to. Não faz aquilo e se torna arrogante e diz, tome sua religião e vá. Eu farei o que eu desejo fazer. What's the outcome of that teenager? What happens to them? Qual é a consequência daquele adolescente? O que sucede a eles? It's gone. They're lost. Spiritually, morally, many times physically and mentally. Eles desaparecem. Eles estão perdidos espiritualmente, moralmente, muitas vezes fisicamente e mentalmente. They are completely cut off from mercy. Eles estão completamente cortados da misericórdia. Well, then that would be a horrible thing for a teenage boy or girl. Bem, então aquilo seria uma horrível coisa para um adolescente ou uma adolescente. Then think about a man or a woman down in the ministry or Christian that calls himself a child of God and look into the commandments of God and turn their back and say, my denomination don't believe it that way. Então pense acerca de um homem ou uma mulher ali no ministério ou um cristão que se chama a si mesmo de um filho de Deus e olha nos mandamentos de Deus e vira suas costas e diz, minha denominação não crê nisto dessa maneira. We need influential Christians, influenced by the Word of God.
Nós necessitamos ter cristãos influentes, Amém. influenciados pela palavra de Deus. Amém. Call men or women Glória a Deus. for an influence to the elected church for the last days. That's what we need. Homens ou mulheres chamados para uma influência para a igreja eleita para os últimos Aleluia. dias. Glória É a o Deus. que nós necessitamos. God Amém. give it to us. Deus nos dê isto. And they'll Amém. be there. They're going to be. E eles estarão ali. Amém. Eles irão estar. We find out that Uzziah, because of his arrogance, he was smitten with leprosy. Nós encontramos que Uzias, por causa de sua arrogância, ele foi ferido com lepra. He never did recover. Ele nunca sarou. He never recovered. He had to separate himself from the presence of God and die in a leper's house. Ele nunca sarou. Ele havia se separado da presença de Deus e morreu em uma casa de leprosos. Oh, that line, demarcation, Oh, Deus. that line where men and women can so easily cross. Oh, aquela linha, demarcação, aquela linha onde homens e mulheres podem tão facilmente atravessar. That line that a teenage boy or girl can cross between judgment and Aleluia. mercy. Glória a Aquela linha que um adolescente ou uma adolescente pode cruzar entre juízo e misericórdia. All of us. Todos nós. The line that the businessman can cross. A linha que o homem de negócios pode cruzar. Any of us can cross it between right and wrong. Todos nós podemos cruzar isto entre o certo e o errado. Remember, God's word is always the thing that's right. E lembrem-se, a palavra de Deus é sempre a coisa que é correta. Let every man's word be a lie, but mine be the truth, said God. Que toda a palavra do homem seja mentira, porém a minha seja a verdade, disse Deus. Amém. Now he was smitten. Agora, ele foi ferido. And when young Isaiah saw this, what a lesson that was to him then. E quando o jovem Isaías viu isto, que lição aquilo foi para ele então? To see that a man that gets out of his place, young or old, the one that gets out of his place must suffer the results. De ver que um homem que deixou seu lugar, jovem ou velho, aquele que sai de seu lugar deve sofrer os resultados. No matter how much God had blessed him, he still suffered the results. Não importa o quanto Deus lhe havia abençoado, ele ainda sofreu os resultados. Verdade. Now, Isaiah learned by this a great lesson. Agora, Isaías aprendeu através disto uma grande lição. What? That God orders his man to his place. O quê? Que Deus ordena seu homem ao seu lugar. Man Amém. cannot order yourself to a place. God must order your place. O homem não pode ordenar a si mesmo para um lugar. Deus deve ordenar seu lugar. Don't forget that. Amém. Não se esqueça disso. God orders you to your place. And he must not never try to take another's place. Deus ordena você ao seu lugar. E ele não deve nunca tentar tomar o lugar de outro. Don't try to be something that Amen. you're not. Não tente ser algo que você não é. Amém. Congressman Upshaw once said, the one that was healed in the meeting, the Lord let me see a vision over there in California. Como o congressista Upshaw disse uma vez, aquele que foi curado no encontro, e o Senhor me deixou ter uma visão sobre ele ali na Califórnia. He'd been a cripple for 66 years and was healed instantly by the mercies of God. Ele havia sido coxo por 76 anos e foi curado instantaneamente pela misericórdia de Deus. Amém. Threw away his crutches and his old chair and things. Jogou suas muletas e sua velha cadeira de rodas e coisas. He's right here in Shreveport, I think, and testifying. Ele estava aqui mesmo em Shreveport, eu acho, testificando. He used to have this saying. Ele costumava ter esse ditado. He was a senator, I believe, or something for many years, and congressman from Georgia. Ele era um senador, eu creio, ou algo, por muitos anos, e congressista da Geórgia. And
He was a representative of the Baptist Church, the Southern Baptist Council. Ele era representante da Igreja Batista do Concílio Batista Sulista. And then he was run for president on the dry ticket and was defeated because of his position. E então ele foi e era candidato para presidente pela cédula em branco. Ele foi derrotado por causa de sua posição. And that night, never even hearing of the man. Never. E naquela noite, nunca nem mesmo ouvi falar do homem. Nunca. Dr. Roy Davis, the one that laid hands upon me for ordination for the Missionary Baptist Church, he sent him to me. Dr. Roy Davis, aquele que impôs as mãos sobre mim para a ordenação para a Igreja Batista Missionária, ele o enviou para mim. And when he come into the meeting, the Holy Spirit, there were thousands of people sitting, called him by name and told him what he was and told him that the Lord had healed him. E quando ele veio ao encontro, o Espírito Santo ali, com milhares de pessoas sentadas, o chamou pelo nome. Ele disse o que ele era. Ele disse que o Senhor lhe tinha curado. And he comes to the platform without crutches, without braces, without anything. E ele veio à plataforma sem muletas, sem braçadeiras, sem nada. Reached out at the age of about 70-something years old and touched his toes back and forth, completely delivered. Se abaixou na idade de mais ou menos 70 e poucos anos e tocou seus dedos para cá e para lá, completamente liberto. An orator he was, and a great man he was. E ele era orador, e ele era grande homem. What did he? Here was his expression: "You can't be something that you hate." O que ele... Aqui ficou sua expressão. Você não pode ser algo que você não é. That sounds like me saying that. Verdade, sim. Not a congressman. Parece como se fosse eu falando aquilo, não homem de congresso. But that was he was a southerner, and he kind of used his expression because he was a man that tried. Porém, aquilo foi exatamente... Ele era sulista e ele, por assim dizer, usava sua expressão porque ele era homem que era experimentado. And he was a great influence to the people and a godly man, and died the same way many years later. E ele foi uma grande influência para as pessoas. É homem pio e morreu da mesma maneira, muitos anos mais tarde. When he stood on the White House steps at Billy Graham's meeting and sang "Leaning on the Everlasting Arm" before people from all over the world. Quando ele se pôs de pé nos degraus da Casa Branca, no encontro de Billy Graham, e cantou, descansando no braço eterno do Senhor, diante das pessoas do mundo inteiro. Now, see, God orders this man, and you can't take another one's place. Agora, veja Deus ordena seu homem, e você não pode tomar o lugar do outro. If you do, you're only producing a carnal impersonation. And finally, it's going to be smitten. Se você o faz, você está somente produzindo uma personificação carnal. Verdade. E finalmente isto vai ser ferido. You can't do it. Você não pode fazer isto. God orders you to your place. Deus ordena você ao seu lugar. Amém. Isaiah seen this, that he could not put his trust in any man. Isaías havia visto isto, que ele não podia pôr sua confiança em nenhum homem. There was the greatest man there was on the earth at that time. A king that had the rest of the world paying tribute to him. Ali estava o maior de todos os homens que havia sobre a terra naquele tempo. Rei que tinha o resto do mundo lhe pagando tributos. But because he got out of his place, Isaiah seen that and he could not trust in an arm of flesh. And it drove the prophet to the temple to pray. Glória a Deus. Porém, porque ele saiu de seu lugar, Isaías havia visto então que ele não podia confiar num braço de carne. Amém. E isto dirigiu o profeta ao templo para orar. Oh God. If the church, if the people that calls themselves Christians could only see this today, it would drive them to the altar somewhere to pray. Ó Deus, se a igreja, se as pessoas que chamam elas mesmas de cristãs pudessem somente ver isto hoje e se dirigissem ao altar em algum lugar para orar, You can't be something that you're not.
Você não pode ser algo que você não é. Then we find in the temple, when he was in prayer, being a prophet, his makeup was to see visions. Então nós encontramos que no templo, quando ele estava em oração, sendo um profeta, sua característica era ter visões. He was born that way, of course, being a prophet. Ele nasceu daquela maneira, naturalmente, sendo um profeta. And he needed a touch from God. E ele necessitou de um toque de Deus. And God had ordained him to be a prophet. E Deus lhe tinha ordenado para ser um profeta. In the vision at the temple, he saw a real king in the vision. E na visão no templo, ele viu um verdadeiro rei na visão. He seen God lifted up high above all the heavens, and his great trail filled the earth and the heavens and the skies. Ele havia visto Deus exaltado mais alto acima de todos os céus, e seu grande séquito enchia a terra e os céus e os firmamentos. He saw a real example. Ele viu um verdadeiro exemplo. In other words, God said, "Look up this way. I am your example." Em outras palavras, Deus disse: olha para cima nessa direção. Eu sou o teu exemplo. If we can only do that in our own ministry, I'm addressing the ministers and businessmen, teenage. E se nós somente pudéssemos fazer aquilo em nosso próprio ministério? Eu estou me dirigindo aos ministros e homens de negócios, adolescentes. Ministers, if we can only do that, Ministros, se nós somente pudéssemos fazer aquilo, I'd like to be a Billy Graham. eu gostaria de ser um Billy Graham. I wish I had the education and the know-how to put the thing together as Billy Graham has. Eu queria ter a educação e saber como fazer algo facilmente e eficientemente para colocar a coisa junta, como o Billy Graham tem. But I cannot be Billy Graham. But Billy Graham can't be me either. See? Porém, eu não posso ser Billy Graham. Porém, Billy Graham não pode ser eu da mesma forma. Está vendo? We each one have our place in Christ. Nós, cada temos nosso lugar em Cristo. And to try to impersonate Billy Graham would be only the same thing that Uzziah did. It only result in the same way of a disaster. E tentar personificar Billy Graham seria somente a mesma coisa que Uzias fez. Isto somente resultaria no mesmo tipo de desastre. Just be what you are, what God made you to be. Somente seja o que você é, o que Deus lhe fez para ser. Now, Isaiah was a prophet, so he goes down to the temple and he saw the real example, God. Agora, Isaías foi um profeta. Assim que ele foi ao templo e ele viu o real exemplo, Deus. Note the heavenly seraphims as they flew through the temple. Note os serafins celestiais, à medida que eles voavam através do templo. Now, seraphim is a mighty word. Agora, um serafim é uma palavra poderosa. It's not an angel, but what it is, it's a sacrifice burner. E não é um anjo, porém o que é isto? Isto é um queimador de sacrifício. It has something to do with the atonement because he offers the sacrifice to make a way for the repentant sinner to the throne of mercy. Ele tem algo a ver com a expiação, porque ele oferece o sacrifício para abrir caminho para o pecador arrependido, Amém. para o trono da misericórdia. What a position! Higher than an angel. Greater than an angel. Que posição! Mais alta do que um anjo, maior do que um anjo. Well, the angels stand back, but the seraphim goes forward with the offering, right in the presence of God. Pois os anjos permanecem atrás, porém o serafim vai adiante com a oferta, bem na presença de Deus. A burner of the offer of the prayer that's been made. The burner of the sacrifice. Aleluia. O Glória a Deus. queimador o Amém. ofertante da oração que tem sido feita,
o queimador de sacrifício. And here they was going through the temple crying, Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. E eles estavam aqui, indo através do templo, clamando, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. Because in the temple before Glória a this Deus. young Aleluia. prophet, Pense nisto. No templo, perante este jovem profeta, his heart was broke. seu coração estava quebrantado. His king had tried to fill his place. Trying to take a minister's place. And had been totally defeated by God and stricken in leprosy. And his example, he looked upon man. Seu rei tinha tentado preencher seu lugar, por tentar tomar o lugar de um ministro. E havia sido totalmente destroçado por Deus e acometido de lepra. E sobre seu exemplo, sobre aquilo que ele tinha olhado, o homem. Don't never trust in some man. Nunca confie em algum homem. I don't care who he is. Não me importa quem seja ele. If he's a holy man, if he's a good, there's no such a thing. Se ele é um homem santo, se ele é um bom... Não há tal coisa. Let me correct that. Deixe-me corrigir aquilo. There's no holy man. There's no holy church. There is not such a thing. Não há nenhum homem santo, não há nenhuma igreja santa, não há tal coisa. It's a holy God. Not a holy man, it's a Holy Ghost. É um Deus santo, não um homem santo. Amém. Isso é o Espírito Santo. Peter one time referred the holy mount on Mount Transfiguration. Pedro uma vez se referiu ao Monte Santo, sobre o Monte da Transfiguração. It wasn't the mount that was holy, it was a holy God that met him on this mountain. Não era o monte que era santo, era o Deus Santo que os encontrou nesta montanha. It's not the holy church, it's the holy God in that church. Não é a igreja santa, é o Deus Santo naquela igreja. Not the holy man, but the Holy Spirit working in that man. Aleluia. Não o homem santo, porém o Espírito Santo trabalhando naquele homem. The man will fail. He's a failure to begin with, anybody. O homem falhará. Ele é uma falha para começar. Qualquer um. The very greatest of man falls. O maior dos homens falha. Don't never put your confidence on to make some man your example. Nunca ponha sua confiança e para fazer de algum homem seu exemplo. Look. Amém. Graças a Deus. Bom, para quem quiser acompanhar conosco, quarta-feira, nós vamos continuar aqui. Nós paramos hoje no parágrafo 80 da mensagem Influência, tá bom? Quarta-feira que vem, Deus assim permitindo, nós vamos continuar aqui no parágrafo 80. Se você quiser nos acompanhar, a mensagem Influência, tá bom? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Não saiba disso. Não pegue ninguém como seu substituto, não admire as pessoas, tenha tudo no seu lugar. Respeite e reverencie cada um, cada ofício, mas nunca queira colocá-lo acima de Deus. Amém? Confie somente em Deus. Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo. Quero agradecer às pessoas que têm conexão conosco, os que eu tenho nome aqui, tá bom? Muitos têm ouvido um pouco aí, ou estão ouvindo e não tem o nome aqui, mas não se sinta constrangido se eu não falar teu nome. Deus te abençoe do mesmo jeito, tá bom? É Ele, o importante é Ele sabendo disso. Mas conosco aqui está conexão a Sandra Sueli, Fernando Aragão, né? Fernando Aragão aqui de Planalto do Sul, por certo com a sua família. Deus abençoe a nossa irmã, é a cantora aqui de Planalto do Sul. Deus abençoe. Tatiana Norberto também, família. Josiane Santos e família. Mateus Jesus e família. Loidimar Sônia também, Deus abençoe. Né? E ela também pede pedido de oração. E se você nesta hora está necessitado de alguma coisa, eu creio que a palavra te sará. Mas se você crê também, você, através da oração, Deus pode te curar, tá bom? Deus abençoe, meu muito obrigado, vocês que
que têm parado para ouvir, os que irão ouvir depois, que o Espírito Santo recompense, meu muito obrigado. Vamos orar nessa hora. Se você tem uma queixa, tem uma dor, tem uma necessidade, irmãos, não esconda do Senhor, amém? Ele está aqui, Ele é o seu substituto, Ele é o único que pode influenciar e fazer com que você receba o Espírito Santo, que você receba o novo nascimento, que você receba a sua cura, receba a sua libertação. Creia nisso, em nome de Jesus Cristo. Amado Deus, soberano e eterno Pai, esta palavra tem falado profundamente em nossos corações, quando nós paramos para ouvir, Pai, na Tua presença, sabemos que todo o ego humano, tudo que é natural tem que cair por terra, Senhor. Tira de nós toda influência ruim e coloque a influência do Teu Espírito Santo. Ó Deus, e nos cure nesta noite, liberte esta irmã que pediu oração para ela e sua família. Ó Deus, eu coloco ela em Tua presença, seja o que for, que ela possa crer agora em nome de Jesus Cristo e seja abençoada conforme o seu pedido, o desejo do seu coração e a altura que Tu queres dar para ela. Assim como todos os nossos irmãos e irmãs nesse vasto mundo, Senhor, que estão precisando de ajuda e outros agora, que está nesta live também ouvindo e que precisa de uma bênção especial, ó Deus, para a solução dos seus problemas. Nós ordenamos a bênção, a cura, a libertação, a paz, a alegria, a solução para cada problema, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, Deus vos abençoe. Creia somente, a vitória é nossa, em nome de Jesus Cristo. Por intermédio do sangue derramado dele na cruz do Calvário, onde todo aquele sacrifício comprou a mim, comprou a você, e nós temos o direito de ser felizes, de vivermos felizes na presença de Deus. Deus os abençoe. O meu muito obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amanhã, quinta-feira, nós vamos transmitir direto ali do tabernáculo, se Deus permitir, tá bom? Tenham todos uma boa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. E meu muito obrigado pela atenção dispensada e volto a nos ouvir nesse horário de quarta-feira de novo a partir das 7h30 da noite, tá bom? Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo. Enquanto isso, nós vamos terminando aqui, selando essa live com esses dois louvores. Meu muito obrigado em nome de Jesus Cristo e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.
Deus te ama, irmão. Deus te ama. Aleluia. Glória a Deus.